Então, já que a gente já falou sobre isso rapidamente, por que o show do sertanejo é sempre assim, é um espetáculo, é sempre grandioso, um palco diferente, sei lá, uma produção muito sinistra. E aí a gente fica pensando, meu irmão, eu entendo assim, pra construir isso aqui precisa de muita grana. Pensa, nossa, precisa de muita grana. Sim. Eu entendo que os caras fazem muita grana. Olha, tá sempre entupido, muito cheio. Mas, pô, cara, qual que é a pira? Porque dava pra ser, assim, menos grandioso. Mas eu gosto É uma bela pergunta, viu? É uma bela pergunta. Na verdade, assim, eu acho que tem espaço para todo tipo de artista dentro do sertanejo. Tem os artistas que fazem música com bico de luz, né? Com pouca estrutura. Tem os artistas que já trabalham mais rebuscado, mas sim, virou uma marca do sertanejo, entregaram um pouco mais do que simplesmente o que rola de repente no YouTube, quer surpreender o fã quando ele chega numa apresentação. Eu acho que isso vem muito da história desses últimos artistas, a coisa foi crescendo, daí vem o outro que quer hypar um pouquinho mais, entregar um pouco mais, mas é um baita do investimento, né? Então, para você ter uma estrutura dessa, você tem que ter campo para fazer esses shows, e o sertanejo tem esse campo para fazer shows. Então, um pouco da sacada do show business o sertanejo, existe uma demanda muito grande no Brasil para esse tipo de show, e aí você consegue ficar um pouco mais rebuscado em termos de cenário, em termos estruturais. Mas tem sim, ainda tem um artista que faz grandes shows com um bico de luz, uma viola no peito, ainda existe isso. Mas eu acho que tem crescido bastante, grandes palcos. A gente vê grandes festas, a gente teve agora recente no Rodeio de Jaguariúna, que junto com o Barretos é como se fosse o nosso Rock in Rio lá, nossa grande entrega. E são eventos que, poxa, veio um gringo que a gente trouxe da música country agora, ele falou, pô, Sorocaba, eu nunca vi isso nem em palcos americanos, em eventos gigantes nos Estados Unidos. Como é que a galera recebe um gringo cantando o country dele lá? Muito louco isso. A gente gravou agora recentemente um álbum, né, que a gente foi para Nashville, no Tennessee. Esse álbum se chama Nash, também é alusão a essa conexão toda que a gente criou. E depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais esse papo, mas a gente conheceu americanos lá e são músicas irmãs, assim. O country, ele fala mais ou menos do que o sertanejo fala lá, mas com uma levada diferente. O sertanejo tem esse papo de falar do agro, do campo, da lavoura, da roça, de amor, de experiência. Então, a gente resolveu trazer um pouco, novamente, isso à tona e trouxe o gringo pra cá. O gringo ficou doido, o gringo pirou. Assim, ele subiu no palco, chama Dustin Lynch, esse cara, um cara que acertou várias músicas do country, e um artista da nova geração ficou, assim, alucinado. E o pessoal que seguia eles nas redes, quando viam esse material todo, lá nos Estados Unidos, falaram, onde é isso? Que lugar da América que é isso? Não, isso é no Brasil. Isso é o Rodeio de Jaguariúna, a Festa do Peão de Jaguariúna. Estrutura mega. E voltando a falar um pouquinho de Nashville, assim, foi uma experiência única que deu origem a um álbum, que é o álbum Nash. Como é que tu foi parar lá? Então, é muito louco. A gente foi uma primeira experiência, porque eu e o Fernando, a gente sempre foi apaixonado por música country. Acho que nos anos 90, a gente teve um impacto muito grande de música country no Brasil. Então, em detrimento das novelas, que foi algo que puxou muito artistas como Alan Jackson, Garth Brooks, George Strait. Eles vieram todos acho que a novela popularizou muito o country naquele momento. E a gente foi fisgado ali naquele momento porque eu tinha muito contato com o cavalo, uma outra paixão minha, e o cavalo, naquela época, estava conectado com esse movimento western que me levou pro country e viciei em country. Falei, cara, quero visitar Nashville para entender o que rola lá na base, para entender o que acontece nos estúdios. Isso quando? Fomos para lá pela primeira vez há 7, 8 anos atrás. Bom. Eu tenho 17 de carreira, então já tinha 10 de carreira e tivemos uma primeira incursão lá em Nashville. E a gente acompanhou todo o crescimento de uma cidade que transpira música. Nashville, para quem não sabe, assim, se você chegar às 10 horas da manhã de segunda-feira e quiser ver um grande show, você entra num dos barzinhos da Broadway lá, que é a avenida principal, e é como se fosse uma vitrine de lojas, assim, de shopping. Você vai entrando, tem uma grande banda tocando ali. Mas uma grande banda, grandes artistas. Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei lá uma semana. Deu tempo de ver o que você queria ver na primeira vez? Eu consegui ver bastante coisa, mas cada vez que eu voltei a Nashville, eu vi algo maior. E, assim, é apaixonante o que acontece lá. Você sabia o que você ia encontrar lá? Não tinha noção, Igão. Assim, foi um susto muito grande num primeiro momento, porque parecia uma indústria aquilo, assim. Você entrava num bar, abria uma cerveja, tava rolando um baita show ali, você trocava de bar, era uma outra galera com uma musicalidade. Grandes artistas, quando querem procurar, por exemplo, um violinista,
sei lá, vamos lá, o Alan Jackson precisa de um novo violinista. Ele sai andando nas ruas lá para procurar. É muito doido o que acontece em Nashville. É uma vibe totalmente fora da caixa. Grandes estúdios, né? Então, assim, as melhores produções parece que saem daquele cantinho lá em termos de sonoridade. Ou é Nashville ou é Los Angeles, que também é um grande polo de música. Então é aprendizado puro. E eu acho que pela primeira... Quantas vezes? Ah, já fui umas 8 vezes pra Nashville. 8 vezes pra Nashville. Bateu a falar. E é muito louco, porque assim, acho que a rede social, né, o celular, as redes sociais, os Instagrams da vida, estão dando a oportunidade dos caras entenderem esse mercado da música que existe no Brasil. Então, antigamente, um artista chegava lá, precisava de uma gravadora para explicar o que era o cara no Brasil, precisava de uma grande label para explicar o que era um Fernando Sorocaba no Brasil, ou um artista gigante aqui da música sertaneja. Hoje os números falam por si só. E desperta o interesse. Pô, eu quero gravar com esse cara no Brasil, acho que funciona lá. Então tá sendo muito legal viver esse momento digital, é um dos pontos positivos, né? Esse momento digital para você se apresentar lá e os caras se apresentarem para o mundo aqui. Então tá gerando novas conexões e a gente ficou muito feliz de fazer parte desse movimento. Foi tu que apertou foi tu que deu início às conversas para isso acontecer? Foi, assim, essa doideira saiu da nossa cabeça. A gente sempre teve vontade de gravar um álbum em Nashville, mas não com participações, né? A gente não pensava, achava que não ia conseguir essas participações. Pô, quem que é? Os caras vão querer gravar no Brasil? Pô, quem que é? E eu acho que isso deu um start muito louco. O que aconteceu primeiro? Vocês convencerem o cara a gravar com vocês ou eles virem... Não, primeiro convencer a gravar. Primeiro convencer esse cara, é um trabalho de formiguinha ali, de explicar para ele o que é o Brasil, o que é o mercado brasileiro. E também explicar a verdade, que a gente estaria nesse álbum dando um tiro no escuro. Pode ser que aconteça grandes coisas no Brasil através dessas músicas, né? E pode ser que não, a gente ser sincero com eles, né? Então, acho que existe um movimento do Brasil para a América cultural e um movimento da América para o Brasil. E vamos trocar, e vamos ver se tem sinergia. Foi exatamente isso que a gente fez e, graças a Deus, startou agora em outubro, está dando certo. E eu acho que é a abertura de um portal. O que eu costumo dizer é o seguinte, acho que vai abrir um grande portal em que muitos artistas passem aí daqui para lá para levar sua música. A gente já ouve falar de grandes nomes aqui da música sertaneja querendo ir para lá, fazendo um movimento de gravar em inglês, de repente usar até inteligência artificial para corrigir uma palavra que ele não consegue falar. Cara, tem muita coisa por trás disso. Então, para gravar lá, e tem muita gente querendo vir de lá para cá também. Então, acho que existe um movimento para os dois lados. Tem umas músicas em inglês nesse álbum aí, não tem? Tem muita coisa em inglês, Pois é. Foi confortável fazer em inglês? Não é fácil. Eu já sempre falei inglês, mas lógico que você acaba carregando um sotaque, né? Eu aprendi quando jovem, você tira um pouco, mas tem palavras que eu queria gravar com o inglês de Nashville. Então eu tive um diretor que ficou do meu lado corrigindo algumas músicas que eu acreditaria que iriam para o mercado americano. Então essas a gente cuidou com mais carinho, né? E outras eu já gravei mais solto, assim, já com inglês mais natural, vamos dizer assim. Ainda bem que teu nome tem bastante vogal, aí é fácil pra eles, né? Então, uma palavra que eles não conseguem falar de jeito nenhum é Sorocaba. Eu não sei se eles não conseguem falar o ro, eu não sei. Sorocaba. Não conseguem falar. Nossa. Que coisa. Os caras me falam caba. Oi, hey, caba. Que coisa, pensei que fosse ser mais fácil falar um Sorocaba Não em é inglês. fácil falar Sorocaba, gente. Poxa, sofrido esse nome lá. Entendi. Bom, mas aí a gente começou esse papo, tô falando do gringo que veio para participar de uma festa. De Jaguariúna, do rolê de Jaguariúna. Pois é. E aí, cara, como é que tu sentiu lá? Porque ele tocou. Sim. Como é que a galera recebeu? O que você sentiu? Foi um feedback incrível, assim, a galera veio mesmo. A gente selecionou músicas que tocaram nos anos 90, principalmente, porque é muito louco, porque às vezes artistas que estão primeiro nas paradas lá não chegaram no Brasil e artistas que tocaram lá atrás funcionam. O Alan Jackson talvez seja um cara que... Então a gente colocou uma música do Alan Jackson no repertório dele. Ele nos deu a abertura pra gente montar um repertório pra ele que funcionaria no Brasil. Então acho que essa foi a grande chave. Entendi. E aí ele fez um bloco dentro do nosso show totalmente dedicado pro country. Ele fez lá 10 músicas country dentro do nosso show. E assim, funcionou demais. A galera veio, cantou e que bom, foi golaço. E isso vai dar origem a um álbum também, porque a gente gravou esse rodeio de Jaguariúna, então vai ter muito material legal para soltar pela frente.